Hoje a gente vai falar sobre Luiz Barsi Filho, exatamente. Olha só, tem um cara que é uma inspiração pra gente no Brasil, né? Acho muito legal essa cultura, né, de você admirar e se inspirar nas pessoas, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo as pessoas muito patriotas, sabe? Se inspirando nas pessoas daqui. No Brasil, é o contrário. Você pega alguém que ganhou grana, roubou, é ladrão, sei lá, é uma pessoa que feriu princípios. A pessoa, ela veio da favela, venceu, ou seja, veio de baixo, venceu, né, financeiramente, e aí de repente ela virou uma pessoa do mal, né, porque tem dinheiro. Então, assim, a gente não admira. A gente deve admirar, né? Uma pessoa que venceu em alguma área a gente deve admirar. Não ela às vezes como pessoa, como ser humano, a gente não sabe como ela é como ser humano, mas na área que ela venceu, né? O Luiz Barsi, ele venceu na área do dinheiro, né? Ele venceu na área do dinheiro. E aí ele é um cara bilionário, é o maior investidor da nossa bolsa de valores, né? Um investidor pessoa física. Esse cara é um grande exemplo, ele investe em ações de dividendos e ele escreveu um livro. O livro dele é chamado O Rei dos Dividendos. Então, ele deixou esse livro escrito, um livro muito bacana, e eu trouxe 5 aprendizados desse livro para vocês. Não acho que vocês têm que substituir a leitura do livro, porque ler sempre vai ensinar vocês de alguma forma, mas eu acho que esses 5 aprendizados vão fazer sentido para vocês, né? Lembrando que a gente está no desafio Rico em 12 dias, ou seja, a gente está com certeza trazendo muito input aqui para sua cabeça para que você saia desses 12 dias com uma mentalidade transformada, para que você possa criar um plano, né, e seguir em frente. Agora vamos lá. O que eu vou falar então hoje? Vou falar sobre 5 princípios do livro do Luiz Barsi. E antes eu quero contar um pouco sobre as vezes que eu me encontrei com ele, o que eu aprendi com ele antes de entrar nos aprendizados do livro, de fato, né? O Luiz Barsi, a primeira vez que eu encontrei ele foi lá para 2016 ou 2016. Eu estava fazendo um documentário entrevistando pessoas bem-sucedidas. E uma dessas pessoas que eu entrevistei foi o próprio Luiz, né? Ele, um bilionário na época, né, me abriu muita cabeça, né? Porque ele era uma pessoa que gastava muito pouco dinheiro, ele era bilionário e investia muito, né? E ele me deu um ponto de vista onde eu deveria olhar para os investimentos de ações não como um número, não como um código, mas sim como um negócio, né? Ou seja, eu deveria olhar para isso quase como um empreendimento, né? Eu deveria olhar para isso como um empreendimento, quase como se eu estivesse empreendendo, né? Então ele fez eu olhar para isso com o viés de negócios, né? Então essa mentalidade te faz investir em negócios que eles não necessariamente são muito bons hoje, mas eles vão crescer e ficar muito bons lá no futuro. Então a mentalidade de investidor, né? E aí desde então eu tive o privilégio de encontrar com o Luiz Barsi quase todo ano. A gente fez alguns vídeos juntos no Rumo ao Bilhão, onde eu invisto meu dinheiro publicamente. Aliás, esse quadro aqui todo mundo tem que ver. É uma vez por mês que eu posto, né? Eu devo estar com 23 milhões investidos publicamente já, assim, um dinheiro bem legal, né? Já me dão bons dividendos por mês. E lá pro Rumo ao Bilhão 3, assim, 3, 2, 4, 5, um dos primeiros Rumo ao Bilhão, eu tô já no Rumo ao Bilhão 65, eu vou pro Rumo ao Bilhão 66, ou seja, cada número é um mês, né? Faz a conta aí, 66 meses. 66 meses, né? Lá no Mobilão 3, o Barsi, ele chegou do meu lado, ele gravou comigo, ele falou: Thiago, se você continuar comprando ações assim, você não vai enriquecer. Detalhe, né? Eu devia ter R$1 milhão ali investido, sei lá quanto que era. Ele falou: você não vai enriquecer. Eu falei: como assim eu não vou enriquecer? Era uma boa grana já, né? E aí ele falou assim: não, você está comprando empresas grandes, né? Eu estava comprando Itaúsa na época. Ele falou: não, você precisa comprar empresas grandes, né? Então qual que é o aprendizado aqui? O aprendizado é que você tem que tomar cuidado com o status e com o ego, porque uma empresa grande não necessariamente vai te trazer o maior potencial de retorno que você vai ter na sua vida, né? Então, por exemplo, imagina que você tem um negócio menor,
e aí uma empresa maior ela vai te adquirir. E aí você vai lá e vende seu negócio. E aí você vira sócio do negócio maior. Esse negócio maior, ele precisa crescer muito para justificar você abrir mão do crescimento de um negócio menor. Se você for vender o seu negócio para um negócio que é muito, muito, muito grande, né? Tipo a sua empresa vale 50 milhões, você vai vender a sua empresa para um negócio que vale 100 bilhões, putz, é mais fácil a sua empresa de 50 milhões valer 100 do que uma empresa de 100 bilhões valer 200 bilhões, né? Então o Barsi, ele me falou na época o seguinte: para de comprar empresa grande, comece a comprar empresas menores, né? E muitas empresas que eu de fato investi e ganhei muito dinheiro foram empresas menores. As minhas maiores multiplicações na Bolsa de Valores vieram de empresas menores, né? Eu lembro que eu ganhei muito dinheiro com Sinqia. Alguém aqui investiu em Sinqia, galera? Eu lembro que eu investi em Banco Inter. Poxa, eu ganhei muito dinheiro também, né? Então eu tive muitas ações que eu ganhei muito dinheiro que eram menores, porque as empresas menores, elas geralmente são empresas que as pessoas não estão olhando tanto. Então você tem mais convexidade nos investimentos, você tem mais assimetria de preços, ou seja, você tem menos gente olhando para isso, então o preço é menos justo. Então você geralmente tem preços melhores, né, para investir num negócio, ou muito piores. O fato é, muitas vezes você consegue comprar muito bem uma ação que é menor ou um investimento que ninguém conhece, né? É igual o Bitcoin lá no passado, ninguém conhecia, não valia nada. Todo mundo conhece, começa a se valorizar muito. Pessoal, alguém sabe como que faz para arrumar isso daqui? Ó, os comentários, eles não estão mais andando. Eles ficam parados, os comentários. Queria que os comentários eles fossem sendo atualizados assim para cima. Eu preciso ficar rodando com o meu dedo para ver os comentários mais recentes. Não sei porque que isso daqui acontece agora. Que loucura. Se alguém souber, escreve pra mim aí. Então assim, o Luiz Barsi me ensinou muito em relação a isso. Depois a gente gravou novamente. Ele mostrou algumas coisas não usuais sobre ações, sobre o que acontece quando as pessoas alugam, né, as empresas que têm um estoque de aluguel muito grande, geralmente elas tendem a, de alguma forma, cair. Então tem muito, muito, muito aprendizado que ele me passou. E fora a história dele, que é muito inspiradora, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso dia 10. E antes disso, eu quero passar a frase para vocês do dia. São frases muito icônicas aqui do nosso dia de Luiz Barsi. Primeiro, o patrimônio alimenta seu ego, o dividendo alimenta seu bolso. Então não adianta você ter só patrimônio, né? Porque senão, se você só tem patrimônio, cara, você não paga boleto, né? Se você só tem patrimônio, você não paga boleto. Então você tem uma casa, o que você vai fazer com isso? Essa casa não paga boleto. O que paga boleto é a renda gerada através dessa casa. Amor, eu peguei uma aguinha, acho que... Consegue? Em algum lugar aqui, por favor. Né? Então você precisa gerar de alguma forma renda, né? O patrimônio alimenta seu ego, o dividendo alimenta o seu bolso. A outra frase também do dia é que a única coisa que você controla numa ação é o seu preço de entrada. Obrigado. Por isso, você não deve comprar apenas boas coisas, mas você deve comprar bem as coisas. Tá? Você deve comprar bem as coisas. Então não adianta você olhar para um bom investimento sem o componente do preço. Você precisa de um bom componente de preço para que faça sentido você investir. Como a única coisa que você controla é o preço, você precisa estar bem no negócio, né? Em terceiro lugar, a terceira frase de hoje é que na Bolsa de Valores o preço das empresas muda a cada segundo. Já o valor, nem tanto. Mesmo assim, as pessoas sabem o preço de tudo e não sabem o valor de nada. Tá? Então, é por isso que eu acho que tem muita chance de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Tem muita chance. A galera complica muito. A galera quer fazer valuations muito complexos, né? Mas no final das contas, existem muitos momentos onde está todo mundo idiota, está todo mundo emocionado. Esses momentos eu acho que são um pouco mais assertivos, né? Tem momentos onde não, onde está todo mundo muito feliz, muito animadinho e é mais difícil encontrar um bom negócio. Tá? Então, o que você deve fazer é aproveitar desses momentos de euforia. E eu vou trazer então 5 aprendizados do livro do Rei dos Dividendos, né, que vocês deveriam ler, de Luiz Barsi. Muito bom livro, aliás, tá? Primeiro aprendizado, turma, é assim, ó. Não tinha nada de bonito na minha pobreza. Esse é o primeiro aprendizado do Luiz Barsi. Aproveita a live aqui que eu não vou deixar gravada, tá?
Não tinha nada de bonito na minha pobreza. É isso que o Luiz Barsi falou ali na página 19 do livro dele. Ele nasceu em 1939. Tá? Ele tem 84 anos de idade. Ele é filho de imigrantes pobres italianos. Ele perdeu o pai dele com 1 ano de idade. Ele foi criado pela mãe num cortiço do Brás, em São Paulo. Ele dividia banheiro e cozinha com 30 famílias. E como a grana era curta, o Barsi ele teve que trabalhar desde cedo. Ele foi engraxate, ele foi baleiro. Né? Baleiro é quem vende doce ali. Né? A mãe dele só deixava ele trabalhar com uma condição, se ele estudasse. E as pessoas ficam romantizando a pobreza. As pessoas elas dizem, por exemplo, que ser humilde é ser, ser humilde é ser pobre. Né? Já viu? Ou você é rico ou você é humilde. Eu sou humilde. Né? Só que tem muitos exemplos da romantização da pobreza hoje, galera. Eu vou até abrir os comentários, quero ver o que vocês acham disso. Pô, por exemplo, dinheiro não compra felicidade, já viu? Dinheiro não compra felicidade. Cara, o dinheiro compra tudo que potencializa a felicidade. Tá? Então, tem vários estudos sobre felicidade, né? Então, por exemplo, primeiro, dinheiro compra felicidade? Nos estudos, sim, existe um mínimo que até certo ponto, conforme você aumenta seu dinheiro, você aumenta seu grau de felicidade. Então, ele compra sim felicidade. Passou daqui já não muda tanto. Por exemplo, você ter 100 milhões de reais e ter 500 milhões de reais não muda tanto. Você ganhar R$1.000 por mês ou você ganhar R$10.000 por mês, muda muito no seu grau de felicidade. Tá? Poxa, se você não tiver segurança, você vai ser uma pessoa mais preocupada, mais infeliz. O dinheiro compra segurança? Compra. O dinheiro compra viagens? Compra. E um dos indicadores de felicidade é você conhecer coisas novas, você experimentar coisas novas. Então sim. Né? O dinheiro ele vai permitir que você possa proporcionar momentos bons para os seus amigos. Mas sem dinheiro também. Sim, mas com dinheiro é mais fácil. Né? O dinheiro vai te proporcionar se tratar, né? Cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente. Então, de fato, o dinheiro ajuda muito. O dinheiro ajuda muito. Né? Só que as pessoas romantizam pobreza. Então, assim, o primeiro aprendizado do livro do Barsi é o seguinte: não tinha nada de bonito na minha pobreza. Então não venha romantizar a pobreza. Não venha romantizar. É difícil? Putz, nem posso imaginar hoje como é ser assim. Eu tive alguns momentos de dificuldade, nunca pobreza extrema, né? De passar fome, nunca passei fome, nada disso. Tive alguns poucos momentos, né, de realmente dificuldade, mas eu não consigo imaginar o como é isso hoje. Porém, não tem romance nisso, não é legal. Uma pessoa que ela é pobre financeiramente, ela não é uma pessoa que ela deve ser enobrecida pelo fato de não ter dinheiro, né? Ela pode ser enobrecida por outras coisas, por virtudes dela, por comportamentos, mas não por não ter dinheiro. Uma pessoa que tem dinheiro não é má, necessariamente. O dinheiro ele sempre vai, de alguma forma, potencializar aquilo que você já tem dentro de você. Então, se você quer fazer maldade, você vai fazer mais maldade. Né? Se você quer fazer besteira, você vai fazer besteira. Se você quer usar drogas, você vai usar mais drogas. Se você quer doar dinheiro, você vai doar mais dinheiro. Né? Então, você quer viajar, você vai viajar mais. O dinheiro só potencializa o que você gosta. Aí eu vi, só que o dinheiro atrai muita amizade falsa, porque só vem quando tem dinheiro, mas quando precisa e não tem, daí não sobra um. Alguém falou isso. Isso daqui é o seguinte: tem uma crença na sua cabeça, né? A crença de que se você tiver dinheiro, você vai trazer gente falsa pro seu lado. Isso daqui é uma crença que ela não necessariamente é verdade, tá? E eu vou te falar, não é difícil você saber quem está do seu lado por causa do seu dinheiro, não é difícil. Tá? Eu sou um cara que eu tenho dinheiro e eu sei como funciona, não é difícil. O problema é que às vezes a gente usa isso de desculpa, né? Para não querer ser rico, por exemplo, para não financeiramente se desenvolver. E a gente fica dando várias desculpas, né? Se eu tiver dinheiro, cara, eu não vou conseguir ter um segundo de passo. Todo mundo vai querer me pedir dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter um monte de amizade falsa, vou perder meus amigos de verdade. Se eu tiver dinheiro, eu vou me corromper. Se eu tiver dinheiro, cara, eu vou ficar tendo que me preocupar com onde eu invisto, o que eu faço com ele. Eu não quero ter esse tipo de preocupação. Então você fica contando um monte de coisa. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter que roubar alguém para ter dinheiro, eu vou ter que ferir meus princípios. Então você tem que pensar o que a sua cabeça fala sobre dinheiro, porque são várias crenças que você tem enraizadas, que você ouve desde a nascença, né? Sobre o quanto é ruim ter grana. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? O pessoal usa muito a Bíblia, né, para falar sobre
quanto o dinheiro é ruim, né? As pessoas falam, por exemplo, que né, o jovem rico, né, quando conversa com Jesus diz que o jovem rico diz que ele cumpre todos os princípios bíblicos. Jesus diz: tá bom, então dá tudo que você tem e me siga, né? E aí ele não consegue fazer isso. E aí a pessoa fala: então você, Tiago, que aí se converteu, então só falta você dar todo o seu dinheiro para alguém. Não é isso que Jesus fala, né? Porque ele falou isso aqui para esse jovem rico. Mas para vários outros na Bíblia que tinham dinheiro, ele não falou isso. Por que ele não falou isso para os outros? Porque nesse caso do jovem rico, ele sabia que o jovem rico não conseguiria colocar Deus acima do dinheiro. Por isso que ele disse isso para o jovem rico, né? Quando ele diz isso é porque ele diz: bom, você conseguiria me colocar acima do dinheiro? E ele não consegue, né? Então você tem vários outros na Bíblia, como Zaqueu, por exemplo, onde isso não acontece. Então o problema não é o dinheiro em si. O problema é se o dinheiro ocupar o lugar de Deus. O problema é se o dinheiro for o seu Deus. Porque o dinheiro nunca vai ser um problema, a não ser que ele ocupe esse espaço. Ele sempre vai ser, na verdade, a solução para todas as coisas, né? Ou para quase todas as coisas. Ele só não vai ser solução caso ele ocupe o lugar de Deus na sua vida. Se ele ocupar o lugar de Deus na sua vida, você vai fazer um monte de cagada. Um monte de cagada, tá? Enfim, né? Então esse é o primeiro aprendizado. Não tem nada de bonito na pobreza, tá? Não tinha nada de bonito na minha pobreza, que é o que o Luiz Barsi dizia. Um cara que hoje é bilionário e era engraxate e morava numa casa com 30 famílias. Era muito pobre, né, financeiramente. Segundo aprendizado de Luiz Barsi é que assim: não pude estudar, mas você pode. É o que ele diz, né? Não pude estudar, mas você pode. Ele diz aqui na página 28 do livro. A mãe do Barsi não teve condições de estudar, mas obrigou o filho a ir para a escola. 12 anos de idade, ele entrou numa escola técnica particular com 60% de bolsa. A mãe juntava tudo que dava para pagar. Com 14 anos, ele arranjou um emprego de office boy. Então com 14 anos, ele ia lá e dirigia a motinha. Com 15 anos, ele começou a trabalhar no escritório de contabilidade. Para pensar, 15 anos. Ele trabalhava de dia, estudava de noite, se formou em economia, direito e contabilidade. Economia, direito e contabilidade. Depois de se formar, ele começou a dar aula em faculdades. Então durante o dia ele trabalhava como auditor de empresas, então ele aprendia muito sobre isso. Durante a noite ele dava aula sobre estrutura e análise de balanços. Então o cara trabalhava e dava aula. E dar aula é um trabalho também, só que fazia com que ele se desenvolvesse, né? Amor! Jogaram uma carta embaixo do quarto aqui. Peraí, deixa eu ver o que significa. Mr. Thiago Negro. Que loucura. Vamos continuar a live aqui. Vamos só ver o que mandaram, né? Então assim, o Luiz Barsi, ele ensinava. Ensinar, gente, assim, ó, todo mundo que tiver oportunidade na vida de ensinar, ensinem. Por quê? Quando eu ensino, galera, eu tô aqui falando com vocês, né? Primeiro de tudo, saber que eu vou falar com vocês me obriga a ler livros, a organizar conteúdos. Então isso aqui faz com que eu adquira mais conhecimento, né? E além disso, quando eu ensino para vocês, eu solidifico o conhecimento na minha cabeça. Ok. Eu solidifico o conhecimento na minha cabeça, né? Porque eu estudo, eu ensino. Quando você estuda alguma coisa, quando você lê, você absorve um percentual desse conteúdo. Quando você fala e ensina, você absorve mais um percentual do conteúdo. Entende? Então qualquer um de vocês tiver a oportunidade de ensinar, ensine. O Luiz Barsi, ele fazia justamente isso. Então quanto mais você ensina, mais você aprende. E ele estabeleceu o que seria a filosofia de investimentos dele. Olha o bolseiro oficial. Cara, tem um monte de livro novo do Senhor dos Anéis aí, hein, bolseiro? Eu quero ver esses livros todos, insanos. E ele estabeleceu o que seria a filosofia dele de investimentos. Basicamente, comprar ações de empresas, se tornar um pequeno dono de vários grandes negócios, ter foco no longo prazo, criar uma carteira previdenciária, ou seja, para aposentadoria, diferenciar a especulação de investimentos, ser sócio das empresas para receber dividendos,
Ou seja, ele só conheceu dividendos porque ele trabalhou como auditor, por causa do trabalho prévio dele. Ele só trabalhou de auditor porque ele fez contabilidade. E ele só fez contabilidade porque a mãe dele obrigou. Então hoje tem uma geração mimimi, nem, né, que nem trabalha nem estuda, reclamando. E aí eu vou te falar, dos 49 milhões de brasileiros na faixa dos 15 a 29 anos, 20% não estudam nem trabalham. Ou seja, você ficar reclamando quando os outros te obrigam a estudar, pedem para estudar. E é isso. O cara, no final das contas, porque a mãe obrigou, começou a estudar, porque ele estudou, começou a trabalhar nessa área. Esse que é o negócio. Pô, vocês estão muito curiosos para saber o que tem nessa carta aqui, né? Eita. Que loucura. Bom, vamos ver se eu falo até o final da live aqui. Vamos ver, se vocês ficarem até o final da live eu conto. Terceiro lugar, importância do alinhamento. Tá? Então, o primeiro aprendizado é que não tinha nada de bonito na pobreza de Luiz Barsi. O segundo aprendizado é, ele não pode estudar, mas você pode. Ele não pôde, mas você pode. Cara, você pode estudar, você está aqui, ó, você está consumindo isso aqui de graça. De graça. Claro que dá para você se aprofundar, dá para você se aprofundar na mentoria do Meu Milhão, dá para você fazer isso. Hoje o conhecimento está muito mais acessível, mas você pode estudar. Você está aqui com internet e celular. Na época esse cara não tinha. Né? Terceiro lugar, a importância do alinhamento. Olha só o que ele disse. Eu era econômico e sabia onde ia parar cada centavo, exceto se esse centavo tivesse ido parar nas mãos da minha ex-mulher. O Luiz Barsi teve um problema aqui com a mulher dele na época, né? Porque Warren Buffett diz que a decisão mais importante da vida dele foi o casamento. Por quê? Porque o casamento é a pessoa que vai passar o resto da vida ao seu lado. É isso aqui. Então imagina assim, você está descendo o rio, cada um com seu remo, tá você lá, sua esposa, você e seu marido. Aí você vê que lá na frente tem uma cachoeira. E aí você chega para essa pessoa, avisa, né, que tem uma cachoeira e fala, vamos começar a remar contra a corrente. Aí o seu parceiro, sua parceira fala assim, mas a queda é tão pequenininha. Mas não vale o esforço. Mas já está tão próximo, já era. Ou seja, você vai morrer. Vai morrer. Né? Então existe a importância do alinhamento muito grande, onde vocês dois precisam remar para o mesmo lado. O casamento do Barsi acabou, né? Não sei dos detalhes, mas provavelmente não tinha um alinhamento com o dinheiro. Tá? Então tome muito cuidado com a escolha, né, das pessoas do seu lado, porque se vocês não tiverem alinhamento, vocês não vão para o mesmo lugar. Tá? Vocês não vão para o mesmo lugar. Quarto aprendizado do Luiz Barsi é que assim, tem um momento do livro que o Luiz Barsi ele chega à conclusão, deixa eu tirar os comentários um pouquinho. O Luiz Barsi chega à conclusão de que deveria existir um jeito melhor de se aposentar. Se aposentar significa poder parar de trabalhar. Né? Então, em 1966, os brasileiros eles conquistaram o direito de se aposentar pelo INPS. INPS é o Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje a gente conhece isso como INSS. Na época as pessoas contribuíam, né, para poder se aposentar. Esse era o sonho das pessoas. Só que o Luiz Barsi, ele estudou o mercado americano e lá não tinha previdência pública. Aqui nos Estados Unidos não tem previdência pública. As pessoas se aposentavam com ações, comprando ações. Só que ele percebeu então que tinha um problema com a previdência social. Qual que era o problema? Tem uma inversão da pirâmide. Por quê? Você tem muita gente nova trabalhando, depois você vai ter muita gente velha aposentada e pouca gente nova trabalhando. Então a gente tem um déficit da previdência gigante no Brasil. Olha isso daqui. O salário médio do brasileiro em 2022 é de R$ 2.540. O pagamento, mais ou menos, né, de contribuição para o governo é de 20% disso. Então a gente paga mais ou menos R$ 508 por mês, tá? Para contribuição aqui. O piso do salário de quem é aposentado é de mais ou menos R$ 1.320. Então se quem é aposentado hoje ganha um piso R$ 1.320 e a gente contribui na média R$ 508, então a gente tem 2,6 pessoas pagando para cada uma pessoa aposentada, entendeu? O salário médio do brasileiro é R$ 2.540. A gente contribui com 20% disso para o governo, tá? Mais ou menos. Então a gente paga R$ 508 por mês para o governo. Cada aposentado no piso recebe R$ 1.320.
Ou seja, a gente precisa de 2,6 trabalhadores para cada uma pessoa aposentada. Essa é a lógica. Só que em 1980, a gente tinha 9 trabalhadores para cada uma pessoa aposentada. Em 97, a gente tinha 8 pessoas trabalhando para cada um aposentado. Em 2017, agora há pouco, a gente tinha 5 pessoas para cada um aposentado. Em 2040, a gente vai ter 2,5 pessoas para cada um aposentado. Em 2060, 1,6 pessoas para cada um aposentado. Ou seja, você não vai conseguir se aposentar pelo governo. Esquece isso, tira da sua cabeça. Contribuição para o INSS, esquece, é absurdo isso aqui. FGTS, esquece essas coisas que rendem muito pouco. Você não vai se aposentar assim. Não bem. Então esquece, faz você a sua própria aposentadoria. Não fica na mão do governo. Tá? Solução é investir você mesmo na sua aposentadoria. Pronto. Então olha esse trecho aqui do livro que eu separei para vocês. Meu conhecimento de economista me dizia que a ideia de contribuir por 30 anos para receber um benefício pelo restante da vida talvez não vingasse. Naquele momento a expectativa de vida no Brasil era 57 anos. Mas e se aumentasse? Né? A melhor forma, gente, de se aposentar é através do seu investimento. Através do seu trabalho e do seu investimento. Trabalha, investe, é isso. Tá bom? O Bruno perguntou, Thiago, você iria para a política? Não iria para a política. Não me sinto confortável nisso hoje. Quinto aprendizado. O nosso Warren Buffett do Brasil, né, o Luiz Barsi. Aliás, gente, por que as pessoas não admiram aqueles que venceram no nosso país, né? Sabe, você vê alguém jogando bola ali, um dos melhores do mundo, né? E a gente não é capaz de olhar para essa pessoa e aplaudir, sabe? Só aplaude quando ganha, sabe? Aí você vê um empresário gigante, a gente não é capaz de aplaudir e ficar criticando. Aí você vê uma cantora, fica criticando a cantora, sabe? Tá dominando o mundo, aí você vai lá e critica a cantora. Aí você vê uma pessoa tentando vencer, sabe, na internet. Aí quando essa pessoa tá lá, tentando vencer, tá todo mundo torcendo. Quando ela vence, o pessoal começa a criticar, né? Por que as pessoas fazem isso? Assim, não faz sentido, cara. Você tem que admirar os outros, né? O Luiz Barsi é por exemplo, né? Que tem que ser admirado. Então, o quinto aprendizado dele é assim, nem por isso me estiquei na areia da praia. O que significa isso? Nem por isso me estiquei na areia da praia. Bom, perto dos 40 anos, já havia garantido uma renda mensal ótima. Desse momento eu me lembro bem. E a sensação foi maravilhosa. Pela conquista em si, claro, mas também porque indicava mais uma vez que eu estava certo. Era possível se aposentar pelas empresas. Nem me passou pela cabeça a ideia de me esticar na areia da praia. Ou seja, o Barsi diz que ele continuou trabalhando, mesmo depois. Ele continuou investindo, mesmo depois. A única diferença é que ele não dependia mais da renda do trabalho para sobreviver. Os dividendos já pagavam a conta dele. Os bilionários continuam trabalhando depois de conquistarem. Né? Então, para pensar. Elon Musk, 248 bilhões de dólares. Tem muita grana, ele continua trabalhando. O Bernard Arnault continua trabalhando. O Jeff Bezos, 160 bilhões de dólares, continua trabalhando. O Jeff Bezos continua trabalhando, né? O Larry Ellison continua trabalhando. O Bill Gates, com 119 bilhões, continua trabalhando. O Warren Buffett, o cara tá lá, 94 anos, continua trabalhando. Caraca! Então, o que eu digo para vocês? Eu nunca conheci alguém que ficou rico para de trabalhar. Eu nunca conheci alguém. Todo mundo que eu conheci, que é rico, continua trabalhando. E eu vejo muita gente que não tem dinheiro e que pensa em ficar rico para parar de trabalhar. Então qual que é a lógica? Por que isso aqui acontece? Por que existe esse efeito, né? Pensar comigo, se as pessoas que eu conheço que são ricas continuam trabalhando e as pessoas
que não são ricas dizem que querem ficar ricas para parar de trabalhar, por que isso acontece? Por que isso daqui acontece? Por causa de um fenômeno. Né? Tem um fenômeno que é o seguinte: como alguém fica rico? Se a pessoa ficar rica, né, supondo que ela de fato construiu a jornada dela e não recebeu herança, alguma coisa assim, uma pessoa fica rica servindo alguém. Né? Você serve as pessoas, você serve seu time, você serve os seus clientes. Né? Você geralmente serve. Né? Servir significa você cuidar, tratar bem, agregar valor. Então, por exemplo, eu tô aqui em Nova York e eu vim participar de um evento, vim palestrar. Né? E aqui, no final do evento, a Maíra foi e botou um vídeo, ela fez uma surpresa para mim. Então ela fez essa surpresa para mim. Ela entrevistou várias pessoas da minha infância, pessoas que eu conhecia, né? Foi muito legal. E ela passou esse vídeo, né? Quase que como é o nome? O túnel do tempo lá do Faustão, sei lá qual que é o nome disso. E eu fiquei super feliz. Ela me serviu. Né? Eu tô aqui na live, ela vem e me traz uma água. Ela me serviu, né? Eu vou lá e, baixo o aplicativo, resolvo as coisas para poder pegar a bicicleta para ela, para a gente poder andar aqui em Nova York. Eu servi ela, né? Então a gente se serve. Quando a gente se serve, a gente se sente honrado. A gente gosta, a gente fica feliz, né? Quando você serve um cliente seu, ele gosta, ele compra mais, né? Quando você serve o seu time, eles ficam mais inspirados, eles trabalham mais, eles fazem mais resultado. Então o que vai te trazer de fato resultado é você servir as pessoas. Só que quando você pensa nisso, quando você tem a mentalidade de servir as pessoas, você acaba crescendo, né? Porque você serve e em algum momento você começa a ser remunerado por isso. Só que quando você quer ficar rico para parar de trabalhar, significa que você não quer servir, você quer ser servido. E se você quer ser servido, você tem a mentalidade de ser servido, isso daqui significa que você não vai enriquecer, ou vai ser muito mais difícil. Então você precisa pensar que é justamente por isso que as pessoas ricas continuam trabalhando, porque a mentalidade delas é a mentalidade de servir, com dinheiro ou sem dinheiro. Elas não conseguem parar de fazer isso. Claro que muda-se várias coisas, né? Muda-se regalias, muda-se prazeres, muda muitas coisas. Mas no geral, elas continuam servindo e é por isso que elas enriquecem. As pessoas que não servem não enriquecem e se mantêm pobres pro resto da vida, muitas vezes, né? Não é a exceção, mas é a regra. Tá? Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu vou encerrar a live. Amanhã provavelmente vou fazer uma live do aeroporto para vocês. Espero que esses dias estejam contribuindo de alguma forma para vocês. Né? A gente sempre começa o desafio com várias pessoas no mesmo dia. E aí nos outros dias a gente vai diminuindo o número de pessoas. Né? O número de pessoas que vão participando aqui da live. E é normal, porque o mundo é assim, né? Se começar 10 pessoas fazendo dieta no primeiro dia, né, daqui a um mês a gente vai ter 3 pessoas fazendo dieta, daqui a 3 meses a gente vai ter uma pessoa fazendo dieta, né? E talvez essa pessoa daqui a um ano tenha parado já. Poucas pessoas vão passar, né? A porta do enriquecimento é estreita também, digamos assim. Depende de muito trabalho árduo, não é para todo mundo. Você precisa estar disposto a pagar o preço, né? Pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês, tá? O que é a carta, né? A carta é que o concierge do hotel aqui resolveu tomar a liberdade de booking, né? Que aqui em Nova York, né? Geralmente você tem que fazer alguns reservations, né? Booking dos lugares que estão aqui, porque às vezes tem coisa que está com 3 meses de antecedência, precisa marcar, você entendeu? Tem lugar que, você precisa marcar com muito tempo de antecedência. Aí eles marcaram pra gente um lugar muito legal pra gente hoje, eu e Maíra. A gente vai jantar hoje e curtir um pouquinho, certo? O livro de hoje foi O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi. Recomendo que vocês leiam. Bom livro, beleza? Um grande abraço pra vocês, se cuidem e até amanhã.
Beijo.